Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos ouvindo e nos assistindo, é bem importante que você siga o nosso canal aqui na plataforma. É importante também que você compartilhe esse episódio, avalie esse episódio. E para você que está também no YouTube nos assistindo, é importante que você se inscreva no canal e dá o likezinho aqui no vídeo. Quem produz conteúdo sabe que é difícil e vocês ajudam a gente aí compartilhando e divulgando a plataforma. No dia de hoje, eu tenho a Josiele Stoani aqui comigo, minha amiga e cliente. A Josi, ela é formada em comércio exterior, fluente em inglês, atuou aí ela tem MBA em finanças, inglês fluente, e hoje ela tá à frente de uma das empresas renomadas que a gente tem aí em Flores da Cunha, pertinho aqui de Caxias. Que é depois a gente vai descobrir se é SAS, se é SAS. Josi, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Né? Obrigada Dani, foi um prazer aceitar o convite. Show! Acho que é bem interessante a gente, né, o teu conteúdo, a tua trajetória para as mulheres que nos escutam, né, me seguem, nos escutam, te seguem, para que a gente possa explorar um pouco mais. Eu gosto de trazer bastante sobre a carreira corporativa, né? A gente fala muito sobre empreendedorismo, mas tem muita mulher que gosta de intraempreender, né? Então, hoje tu tá à frente de uma das empresas que aumentou, dobrou o faturamento. A gente sabe que é uma empresa familiar, mas que atua, né? Obviamente, teu irmão, vocês têm uma grande responsabilidade, né? Perante esse crescimento. E eu queria que tu contasse um pouco, assim, como é que tu chegou onde tu chegou, como é que foi isso? Tu sempre foi empresária? Me conta aí, como é que foi? Dani, assim, eu vou dizer que quando eu comecei a trabalhar, já fazem 30 anos, né? Quando meu pai começou a empresa em 1991, junto com a empresa, a minha família tinha também um mercadinho de bairro. E nesse mercadinho, eu com 11 anos, eu já trabalhava no turno inverso da escola. Olha só. Então eu fazia o caixa, cuidava assim, tinha um bar junto, eu brinco... Mas teus pais que pediam, vai lá, Josi, vai trabalhar. Sim, meus pais me direcionavam. Por quê? Porque não podiam pagar mão de obra, né? Meu pai começando a empresa... Ele começou com muito pouco recurso financeiro, não tinha capital de giro, né? Então, ele trabalhava na empresa e tinha o mercado que minha mãe, assim, que cuidava, que gerenciava, fazia as compras, tudo, né? E eu, então, ficava no mercado ajudando ela. Então, minha mãe ia fazer serviço de banco, eu, com 11 anos, ficava tomando conta do negócio sozinha. Querida! Ali começou muito forte o senso de responsabilidade. Sim. Porque cuida de dinheiro, cuida de caixa, atende cliente, né? Nesse mercado se marcava as contas na época, a tal da cadernetinha, do fiado, então cuidado para não esquecer de anotar nada. Eu comecei assim. Depois, então, né, eu terminei o 2º grau e eu sempre fui uma apaixonada por culturas e línguas. Eu amo tudo que é cultural, diferente, conhecer outros países. Então, Desde sempre. Desde sempre. Então, nos anos 2000, ali, quando eu fui fazer o vestibular, começou o curso do tal do comércio exterior, né? E eu lendo aquilo me encantei, já imaginando que eu ia viver em avião, para frente, para trás, fazer feiras, tentar vender para outros países. Então, eu sonhava com isso. Então, comecei o curso de comércio exterior vislumbrando essa carreira para mim. Tua ideia não era ficar em Caxias, em Flores da Cunha? Não, eu me imaginava totalmente voando, indo para lá, para cá, fazendo feiras, conhecendo gente nova, fazendo negócios. Eu sempre me imaginei fazendo isso. Isso era o que eu vislumbrava na faculdade, assim. Com que? Uns 20 anos, Josi? Na verdade, era com 19, 18 que eu entrei na faculdade. Então, eu comecei fazendo espanhol também, foi minha primeira língua, estudei bastante espanhol. Fiz comércio exterior, me formei, mas nesse meio tempo, ainda quando estava na faculdade, ainda com pouco recurso financeiro, eu precisei começar a trabalhar. Então, o meu primeiro emprego foi, eu trabalhei antes um tempo como estagiária da Caixa Federal, logo depois a que minha mãe vendeu o mercado, eu trabalhei por 2 anos e depois, então, o meu pai precisava de uma secretária, né, porque ele e o sócio dele na empresa, não tinha ninguém que fazia o trabalho de atender telefone, notas, nem nada. Então, quando eu comecei a faculdade, eu precisava me pagar. Meu pai disse, não, vem trabalhar conosco que a gente precisa de uma secretária. Então, quando eu comecei a trabalhar com a minha família, eu era a única funcionária
no escritório. Olha, Eu fazia... tinha produção e tu no administrativo. Só, é isso aí. Então eu fazia o quê? Eu atendia telefone, fazia bancos, compras, notas fiscais, todas as operações de administrativo eram comigo. Meu tio, no caso, que era um dos sócios do meu pai, fazia parte comercial, então ele vendia e meu pai cuidava da produção. E a empresa... Como é que é o nome da empresa? É SAS, SAS? Agora a gente está, né, reformulando a marca, então vai ser SAS. Tá. É SAS Plastic, mas até então todo mundo que chama de SAS a gente também aceita. E o que quer dizer SAS? Isso. S é Stuane, né? A de Ascari, que é o sobrenome da mãe do meu pai, e S de Stuane também. Porque como tinha o sócio também, o meu tio, então era... Dois Stuanes e Ascari da minha avó no meio. Entendi. Uhum. Josi, e em que momento, assim... porque tu é a filha do dono. Uhum. Em que momento... E hoje tu tá à frente da direção, né? Juntamente do teu irmão, assim. Como é que hoje tu... como é que tu chegou onde tu chegou? Porque tu poderia simplesmente ser herdeira, certo? Sim, poderia. Né? Poderia. Ou poderia estar fazendo outra coisa também, né? Poderia ter saído e não ter ficado lá. Exato. Mas eu acho que as coisas foram acontecendo, assim. Uhum. E eu fui me desenvolvendo, a empresa foi crescendo. Eu era uma pessoa no escritório, daí um tempo precisou de mais uma. Então, eu fui incorporando e me desenvolvendo junto com a empresa, na verdade. Foi um processo que foi ocorrendo com o tempo. Foi natural. Foi natural. Na verdade, eu comecei na SAS em 2001. Então, fazem 23 anos que se desenvolveu como se desenvolveu. Hoje, no escritório, nós somos em mais de 30 pessoas. Uhum. Então, em 23 anos, isso aumentou de uma pessoa para... 23. Não, para 30. Desculpa. Isso, em 23 anos. Ah, entendi. E hoje, assim, hoje tu se considera realizada profissionalmente? Totalmente. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Tu sabe que às vezes até eu converso com o meu marido, né? Porque o meu trabalho me trouxe diversas realizações. Até assim a nível de relacionamento, porque ele me trouxe o meu marido, sabe? Foi através do meu trabalho que eu conheci o meu marido. E meu ex-marido também, né? Então, eu sou muito realizada com o que eu faço. Às vezes eu falo com o Joachim, né? Ele diz, Josi, eu não te imagino fazendo outra coisa. Tu nasceu para fazer aquilo que tu faz muito bem. E eu me sinto realmente realizada. Às vezes eu tento me imaginar em outra profissão. Acho que daria, sim, que tem a ver com a minha personalidade. Eu gosto muito de polícia, de detetive, essas coisas me encantam muito também, mas eu sou muito realizada fazendo o que eu faço, trabalhando com pessoas e resolvendo problemas. E o que tu acha que fez a empresa crescer tanto nos últimos anos? O que tu percebeu, assim? Porque ela cresceu, né, Josi? Cresceu bastante, foi ali antes da pandemia, a gente dobrou de tamanho, tanto físico como faturamento, mas ela cresceu muito nos últimos anos, assim, de 2007 para cá, ela vem sempre crescendo, né? Olha, eu acho que o sucesso ele tem receita, e eu não me considero ainda uma pessoa de sucesso, porque eu almejo muito mais, eu acho que eu tô no meio do caminho, sabe, Dani? Mas eu acho que para as coisas darem certo tem receita, sabe? E pode ser aprendido, eu acho isso. Então, eu acho que foi uma série de coisas. Primeiro, não ter medo, sabe? Não ter medo de arriscar. E o meu pai, assim, foi muito importante para mim nessas questões. Ele estando presente, então, quando eu e meu irmão, às vezes a gente sente medo, até hoje, porque é normal isso, né? A gente tá à frente do negócio, tu sente medo de tomar algumas decisões. Mas ter o apoio do meu pai é fundamental, sabe? Pra gente se sentir seguro nas decisões, embora às vezes as decisões sejam nossas, mas ele simplesmente dizer, vai lá e faz, vai dar certo. Isso nos dá um apoio muito importante. Então, eu acho que não ter medo ou ir com medo de tudo, sabe? Sim, apesar de... Apesar de. E outra questão é saber ouvir. Eu não sei de tudo, tô longe disso, eu acho que eu não sei de nada. E quando eu não sei, eu procuro quem sabe. Ou procuro ouvir quem sabe. Eu sou muito aberta com relação a isso, e meu irmão também. Nós não somos pessoas
a gente não se considera orgulhosas, sabe? A gente gosta de ouvir, então sempre ouvir as outras pessoas, ouvir outras opiniões, e quando tu tem também dúvida, saber procurar quem já passou por aquilo e o que essa pessoa tem a te dizer, para você aprender e poder avançar mais e tomar as decisões. Então eu acho que isso é o que faz a gente crescer. Nesse saber ouvir, é saber ouvir muito o cliente, Dani. A gente é muito conectado com os nossos clientes e a gente ouve muito eles. Uma reclamação para nós dói no sentido de que a gente se sente que não atendeu a expectativa, mas a gente olha para dentro e busca melhorar. Então, eu acho que isso é um pouquinho da receita de sucesso, além de outras coisas também. E como é que é para ti hoje ocupar um cargo de direção sendo mulher? Olha, para mim é natural. Eu acho que com o passar de tudo, assim, a vida foi me preparando e é natural. Eu não me sinto mais do que ninguém por estar nesse cargo. Eu acho que eu sou colega das pessoas que trabalham comigo e a gente tenta fazer uma gestão muito participativa e construtiva. Sim. Então, eu procuro envolver todo mundo. Eu não me sinto assim, eu não me sinto diretora nesse papel. Eu tenho esse nome porque, claro, a minha função é direcionar a empresa e as decisões, mas eu não me sinto assim com esse poder, entende? Para mim é algo natural. Eu faço com amor e faço porque eu sei que eu tenho essa responsabilidade que alguém precisa fazer, assim como outras pessoas têm as responsabilidades delas, e a gente respeita e sabe da importância cada um dentro desse ecossistema que é a SAS Plastic. Mas é importante também que hoje tu, né, o que a gente fala, o que eu falo, quando eu te pergunto sobre tu estar num cargo de direção e sendo mulher, é que a gente sabe que hoje a quantidade de mulheres em cargos de tomada de, em cargos de tomada de decisão, ele é muito menor do que homens. Sim. E tu se enxerga como uma possível possibilidade para a mulher que possa desejar estar nesse, não no teu cargo, mas em algum outro lugar ou num cargo de gestão, tu enxerga como se tu pudesse ser um exemplo para uma possibilidade de que elas pudessem ocupar onde elas estiverem? Totalmente, Dani, porque eu acho que, assim, independente do gênero ou da idade, o que conta hoje é a questão da entrega de resultado. Perfeito. Entendeu? É seja a meritocracia. homem ou seja... Seja homem ou seja mulher. A gente trabalha assim dentro da SAS. Tanto é que a gente tem uma gama muito grande assim, uma diversidade muito grande dentro da empresa. Tanto de gênero, muito de idade. Eu tenho desde o meu pai com 70 anos até jovens aprendizes de 16, sabe? E isso é bem equilibrado, assim. A gente procura dar oportunidade para todo mundo. Mas hoje o que vai fazer alguém dentro da SAS, ou pela forma como eu acredito, dentro de outras organizações, a ascender um cargo de gestão, é a entrega. Perfeito. É o que tu faz de diferente, é o resultado que tu entrega, a tua dedicação, a tua força de vontade de fazer o diferente e de mostrar o teu trabalho, a tua força. Às vezes o que eu acredito é que a mulher, às vezes ela não consegue concorrer tanto em igualdade com o homem, porque tem muito a questão da maternidade. E muitas mulheres, nesse tempo, elas dão uma pausa na carreira. Mas porque elas escolhem isso. É uma escolha. É uma escolha. Não é que a empresa vai não oportunizar por causa disso. Muitas mulheres chegam, têm filho e dizem, agora eu quero me dedicar, quero desacelerar, sabe? Então é uma escolha da própria mulher. Eu, por exemplo, não escolhi isso, entendeu? Eu tive minhas meninas... Nas duas, Dani, 15 dias depois eu estava de volta na empresa. Tu soube administrar. Sim, eu acho que eu soube administrar. Tem a questão, né, de tu se sentir às vezes que não tá equilibrado, mas assim, olha... Como assim não equilibrado? Tipo assim, talvez eu deveria estar mais em casa, Exato. Aí eu tô trabalhando... como é que minha filha vai ficar se eu tiver muito... Como é que é isso, assim? É que assim, olha, eu acredito num equilíbrio, só que não tem como manter um equilíbrio 50-50 sempre. Perfeito. Não tem, porque tem vezes, por exemplo, que um filho tá doente, tu vai pender mais pro lado do filho, certo? E a empresa vai ficar de segundo plano. Por isso que é importante ter gente que te suporta nesses casos aí. A empresa tem que andar no dia a dia sozinha. E o contrário também. Tem vezes, por exemplo, que eu estou viajando a negócios, as meninas ficam uma semana, 10 dias, 15 sozinhas.
Então, isso não é equilibrado 50-50. Você tem que ser bem resolvido nisso e saber que vai ter momentos e momentos. E que nem eu estava dizendo, eu 15 dias depois voltei. Por quê? Porque eu precisava realmente? Não, eu quis. Eu não queria ficar longe da empresa. Eu me organizei ainda quando eu estava grávida, logo que eu já tinha babá antes de ganhar as meninas. Quando que eu ganhei, veio para casa, já foi a adaptação assim, e foi indo, entendeu? Meio-dia eu voltei para a empresa. Josi, e como é que foi esse processo de... que recurso tu utilizou para conseguir ter maturidade para administrar essa... porque eu sempre, né, não sou mãe, mas a gente escuta falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Como é que foi para ti e que recursos, como é que foi para ti nessa época que tu teve que transitar entre empresa e filhos, assim? O que tu fez? Tu pensou... Como é que tu, sei lá, buscou terapia, leu... não sei, assim, que tu se sentia culpada, não se sentia culpada? Na verdade, tem momentos que eu me sinto culpada, mas isso passa, é no momento. Eu não me sinto culpada hoje pelas escolhas que eu fiz ou pelo tempo que eu deixo de estar com as meninas. O que foi importante no meu caso é uma rede de apoio boa, né, Dani? Eu sempre tive a minha mãe que me ajudou muito, eu sempre tive ótimas empregadas que estiveram ao meu lado, me suportando nessa rotina, e dependi muitas vezes mais do que uma, sabe? Até hoje eu tenho até o ano passado, na verdade, que a Clarinha não ia para a escola, uma de manhã e uma de tarde, porque tinham, tipo assim, eu precisava suporte das 7 da manhã até as 7 da noite. Sim. Entendeu? Então, e não dava para contratar 12 horas. E não dá para contratar 12 horas. Então, a gente fez um esquema. Outra coisa, o marido é muito importante. Meu marido me suporta muito nisso. Dizendo, Josi, as meninas têm suficiente de ti. E se elas não têm, eu tô aqui. Entendeu? Tá tudo certo, tá tudo sob controle. Então, como que eu lidei com isso? Na verdade, com a rede de apoio à minha família e o meu marido. E tu fala uma coisa que é sensacional, assim, Josi, que eu percebo muitas vezes. O homem, o crescimento de uma mulher, ele se deve, sim, a essa mulher, mas muito também ao homem que suporta e que dá conta, dá estrutura para que ela ascenda profissionalmente, né? Dani, se tu me permite, eu já cheguei a falar para várias pessoas, inclusive no nosso círculo de amizade com meu marido junto, não é qualquer homem que aguenta ser casado com uma empresária. E é verdade. É verdade. Porque assim, ó, a pressão, ela é muito grande. Ela é muito maior, né? Ela é muito maior e tu tem que ter um homem que saiba levar isso contigo, que te entenda também para poder te suportar e te fazer crescer junto, entende? E não são todos que conseguem lidar bem com isso. E outra coisa também, assim, Josi, que tu traz também é uma filosofia minha. Eu também optei em ter filhos mais tarde, porque eu sabia que se eu tivesse filho com 25, eu não ia poder dar uma estrutura, porque eu não tenho rede de apoio hoje. Né? Então, assim, como é que eu posso criar uma rede de apoio? Talvez eu tenha que pagar por uma rede de apoio, né? E não é que eu não tenho uma rede de apoio, eu tenho minha sogra, né? A minha mãe, ela tem Alzheimer, mas a minha mãe não posso mais, né? Mas eu tenho uma sogra e tenho uma cunhada. Mas assim, tá ok. Se eu não puder contar com a minha sogra e com a minha cunhada, eu posso pagar por uma rede de apoio. Como é que eu posso me estruturar financeiramente, né? Financeiramente para que quando eu tiver meu filho, eu possa ter estrutura financeira para dar conta disso, entendeu? Exato. Porque quando a mulher quando ela para de trabalhar, ela para de produzir de uma maneira, ela produz de outra. Exato. Né? Ela é útil de uma outra maneira perante a vida. Mas profissionalmente ela para de produzir. Né? Então, uma das coisas que eu percebi, né, e que ao longo que culmina muito com essa tua ideia, porque às vezes as pessoas escutam, fica fácil pra te falar que tu tem rede de apoio se tu é empresária. Não, mas só um pouquinho. Tu pode estruturar isso profissionalmente pra quando tu tiver tua filha, tu consiga ter recurso financeiro pra comprar uma rede de apoio, pagar por uma rede de apoio, né? Exato. E também tu tem que estruturar o teu negócio, porque se você decidir ficar mais tempo em casa, o teu negócio, o dia a dia, ele tem que andar. Perfeito. E Josi, assim, né, como é que é...
Hoje tu, por ser mulher e por tu, né, tu tá num cargo de tomada de decisão, né, de novo, tu já sentiu, teve algum desafio que tu passou? Tu já sentiu alguma diferença por ser mulher aqui no Brasil, fora dele? Diferença não, Dani, mas tem coisas que o homem lida melhor, assim. Show, tipo? Coisas técnicas. Tá. Obviamente. Eu vou dar um exemplo assim. Eu e meu irmão, uma grande virada de chave nossa foi a primeira vez que a gente foi para a Alemanha buscar benchmarking, assim, olhar outras empresas, outros negócios. E aí tu vê que eles estão anos-luz na frente de nós com questões tecnológicas e automação e tudo mais. Então, quando a gente volta, né, tu tem aquela vontade de aplicar aquilo no teu negócio, mas tu não tem uma ideia de como fazer. Entende? Então, assim, para a mulher, isso é um pouco mais custoso, porque a gente não é tão técnica, às vezes, como essa facilidade que o homem tem. Meu irmão, ele já tem uma veia, assim, bem mais técnica do que a minha. Então, a gente se complementa muito bem nisso, sabe? Oh. Então, o meu irmão hoje também é responsável por algumas coisas mais técnicas, de engenharia, de produto, e eu fico aí com outras responsabilidades, a gente se complementa. Mas, assim, olha, tem mulheres engenheiras muito bem sucedidas, eu conheço várias que dão um show em homem, entendeu? Mas eu tô dizendo, na maioria, e eu tô falando do meu caso, do meu perfil, sabe? E então, essas coisas, assim, tu tem que se unir com alguém que sabe se é o teu ponto fraco. E como pessoa, seja mulher ou homem, tu não vai dominar tudo sempre. Tu tem sempre um lado que tu tem mais facilidade e outro que tu tem mais dificuldade, ou que tu não domina tanto. E a importância de tu saber isso para utilizar isso em prol de ti, né? Exato. Então, quando a gente foi para lá, eu via toda aquela automatizações, indústria 4.0, isso há 10 anos atrás, né, quando a gente viajou a primeira vez para lá. Então, né, como é que nós vamos fazer isso? Meu irmão já tinha uma ideia mais clara de como fazer do que eu. Mas, olha, juntos nós tínhamos o objetivo, esse é o caminho, vamos ir para cá. Então, Éder, o que nós vamos precisar fazer? Isso e aquilo. E aí eu fui atrás dos recursos financeiros, tudo mais, entende? A gente é um time que trabalha junto, cada um com seu ponto forte. Tu entrega aquilo que as tuas habilidades promovem e ele entrega aquilo que as habilidades dele promovem. Exato. Né? Não existe uma coisa, não existe um anula o outro. Não. Eles são importantes no processo. Sim, a gente trabalha juntos. Perfeito. E hoje, assim, Josi, quais foram as tuas características, né, da tua personalidade, da tua, né, enfim, que tu entende que foram essenciais para ti estar num cargo de liderança? Ou quais são as características que são essenciais numa mulher para ela estar num cargo de gestão? Eu vou falar de mim, Perfeito. Porque depende do cargo e depende do que o cargo está precisando, tá? No meu caso, inconformismo, tu não pode estar confortável e contente com tudo como que tá. Tu tem que sempre ter vontade de mudar, de melhorar. Eu sou alguém assim. Inovadora. Eu sou muito, eu procuro sempre ler, eu quero saber o que tem de melhor, eu procuro boas práticas, eu quero saber o que estão fazendo lá. Então, eu tenho muito isso, sabe? Eu dou muito ênfase às pessoas e ao ambiente de trabalho. Para mim, se alguém vem me dizer que a empresa está com um ambiente ruim, alguma coisa assim, isso desperta a minha atenção. Eu gosto isso eu herdei muito do meu pai, tu vê, ele é um homem, né? Olha só. Meu pai sempre foi alguém muito preocupado com as pessoas, com o ambiente de trabalho. Eu tenho muito isso também, sabe? Eu sempre me preocupo que as pessoas executem um bom trabalho, mas acima de tudo que elas se sintam bem onde que elas estão. Então eu procuro conversar, saber ler o ambiente, sentir. Então, são coisas assim que eu acho que na gestão tem que ter esse cuidado. Tu só vai trazer as pessoas para o teu lado e saber que elas estão dando o seu melhor se elas se sentem bem onde elas estão. Uma empresa ela é feita de números e números quem faz, né? Quem fazem são as pessoas. Isso aí. E mais alguma coisa assim que tu percebe né, se uma mulher desejasse, né, ocupar um cargo de gestão, tem alguma outra competência que te ocorre, assim? O que tu observa lá na SAS, assim, que hoje... Não sei se te ocorre alguma coisa. Eu acho que inteligência emocional e desenvolvimento acadêmico tem que andar juntos. Perfeito. Sabe? Eu acho que nem só uma coisa e nem só outra.
A gente precisa desenvolver essa questão da graduação, da pós-graduação, dos cursos, porque isso nos leva a um conhecimento, uma abertura de mente, um conhecimento, um networking bem bacana. Só que isso por si só não adianta. Perfeito. E a questão do emocional, da inteligência emocional é muito importante, porque quando eu sei quem eu sou, sabe? Eu consigo cobrar dos outros, eu consigo desenvolver os outros, mas eu tenho que estar bem resolvida comigo. Senão, é só confusão em cima de confusão. Até onde sou eu né? Até onde eu me incomodei com isso, até onde o outro fez isso pra me incomodar, né? Então, assim, quais são os meus limites, né? Exato. Então, eu acho que qualquer pessoa que quer ascender, ela precisa investir no desenvolvimento pessoal dela. Perfeito. E eu percebo muitas vezes, muitas mulheres, assim, fazendo MBA. Ah, eu fiz uma MBA, vou fazer mais uma MBA, outra MBA, outra. Chega, né? Ela tem 4 pós, MBA, mestrado, doutorado, mas na hora dela defender algo, ela precisa da comunicação dela. E ela não tem a comunicação, daí tu faz o quê? Aí tu sabe toda a receita e tu não sabe como comunicar isso pra uma direção, entendeu? Exato. Né? Então não adianta tu saber, né? Não adianta tu ter o peixe se tu não souber vender ele, né? Ou até argumentar, ou se frustrar. Porque a gente se frustra muito. Nem tudo que a gente acredita, às vezes a gente consegue levar pra frente ou compram a tua ideia. Como tu lida com essa frustração? Como que tu age quando que alguém te diz um não? Perfeito. E, Josi, assim, como é que tu... tu sofre muita pressão, tu sofre muita... como é que tu lida com a pressão, com a expectativa? Porque a liderança, ela é um cargo solitário, né? Mas eu percebo também, ela é um cargo endeusado também. É muito glamour. Então, assim, ela é diretora, ou ela, enfim, ela é líder, ela é diretora, ela ganha bem, ela tem autonomia, ela tem liberdade, mas assim, como é que é estar ali? Como é que é essa pressão? É que assim, tudo isso que tu falou é a ponta do iceberg, né? Perfeito. É o que as pessoas enxergam. Perfeito. Embaixo... Conta pra nós como é que é embaixo, Josi. Olha, embaixo eu vou te dizer que é complicado. Nada vem de graça, entende? Se tu conquistou aquilo, teve um custo. E às vezes são... perdas e danos, porque são escolhas e coisas que foram passando pelo caminho. Mas assim, como eu lido com isso, e isso não é porque eu sou mulher, eu acho que qualquer um que está num cargo de gestão ou à frente de um negócio, seja que tamanho que for, enfrenta muita pressão. Como que eu faço com isso? Eu faço esportes para regular os meus hormônios. Para não sair na cara de ninguém. E vou te dizer que lá na empresa tem um saco de boxe lá. Quem já veio visitar nós já viu lá no café. Fica a dica, né? Quem tem empresa aí, bota o saco de boxe. Não, eu faço esporte, eu procuro me desenvolver a nível pessoal, né? E eu procuro manter uma espiritualidade em dia, assim. Eu procuro me conectar com o divino, eu rezo, eu vou à missa, eu acho que isso me dá uma tranquilidade, uma sabedoria e deixa viva a chama da fé. Que é acreditar que às vezes tem coisas que estão no nosso controle, mas nem tudo tá. Então, isso dá, às vezes, uma certa tranquilidade, assim, para percorrer o caminho. E tu sofre muita pressão? Do mercado. Que pressões são essas? São pressões do mercado. Entendeu? Porque tu tem que estar atento ao teu concorrente. Então, como é que é abaixo ali da ponta do iceberg? São os clientes que querem ser bem atendidos e tu precisa atender, né? Aí tu vai passar reajuste e nunca querem receber aumento. No outro lado, os fornecedores te pressionando que querem aumento. Aí, para te ter bons colaboradores, tu precisa pagar além do mercado, entende? E como tu faz o teu cliente perceber esse serviço que tu entrega, esse custo a mais para te remunerar as pessoas acima do mercado e reter as boas pessoas na tua equipe? Então, são várias coisas que tu tem que saber lidar ao mesmo tempo.
Em concordância com tudo isso, tu tem que manter o olho na inovação, e manter o teu parque fabril sempre novinho e inovando, comprando novas máquinas. Então, tu precisa ter um equilíbrio entre saber investir. Tu tem que cuidar do teu fluxo de caixa financeiro, porque se tu não tem fluxo de caixa, tu não consegue comprar bem, tu não consegue pagar em dia, tu perde a credibilidade junto aos fornecedores. Então, assim, o sistema industrial é muito complexo. Por isso que tantas empresas quebram em tão pouco tempo. Ele é complexo e hoje a SAS tem uma complexidade muito grande porque a gente tem várias operações dentro da indústria. E Josi, isso me fascina ver que tu tem tanta propriedade, né? Ver uma mulher e ter propriedade, e tu é nova, né? Para o cargo que tu ocupa, assim, de importância, né? Falando. Tu sempre conseguiu ter essa visão? De onde é que vem essa... tu se construiu? Como é que tu se constituiu essa pessoa? Eu acho que eu me construí. Muitas coisas eu fui aprendendo, errando. Por exemplo? Teve vezes que a gente fez investimento errado, por exemplo. Doeu na alma, entendeu? Perdemos dinheiro. Mas aprendemos. Não é o caminho por aí. Escutei muito pessoas com mais idade, mais experiência do que eu. A gente procura ler também, eu procuro ler, eu sei que meu irmão também faz algumas leituras, né? Hoje, com essa evolução, os podcasts é muito legal. Eu tô na academia lá malhando, eu ponho os fones e escuto alguns podcasts sobre negócios, sobre gestão de pessoas, sobre os desafios, tudo mais. Tem hoje também a questão da legislação dentro de uma indústria que é muito pesada e tu tem que cumprir a questão fiscal, contábil, é uma onda que vem e te arrasta. Então, tu tem que estar assessorada de boas pessoas para junto contigo tomar as decisões certas. E eu tenho o meu contador também, hoje é uma pessoa que eu confio muito, então eu sento com ele e falo o que eu tô, né, o que eu preciso aqui, me dá uma dica, e ele tem às vezes vivência de outras empresas, então ele traz ideias. Foi assim, Dani, aprendendo, errando, se construindo, ouvindo e tentando. E quando tu se depara com decisões muito difíceis, assim, a quem tu recorre? Eu recorro assim ao meu pai, ao meu irmão e ao contador. E ao meu marido. São as pessoas que eu falo. E em algum momento a SAS, a empresa, enfim, ela passou por um momento mais delicado, assim, de vocês pensarem, meu Deus, vai falir ou vai... Teve. Em que momento foi isso? Foi lá em 2007, quando que meu pai resolveu comprar a empresa toda para ele. Tá. Nesse momento, Dani... Tu tava lá já, Eu tava lá, porque eu comecei a trabalhar em 2001. Tá. Então, assim, Dani, nesse momento, né, meu pai e o meu tio não se entenderam mais por questões de direcionamento da empresa. Então, tinha que ter uma decisão, ou comprava ou vendia, sabe? E aí o meu pai pediu para mim e para o meu irmão, assim, o que a gente queria, se a gente apoiasse ele na decisão de compra. Sim, porque depois ficaria, em teoria, ficaria para vocês, né? Exato. Então eu e meu irmão conversamos e aí a gente disse que sim, que a gente apoiaria ele na decisão de compra. Mas Dani, a empresa faturava, o que a empresa faturava, a dívida era 4 vezes o que a empresa faturava. Misericórdia. A dívida da compra. A dívida da compra. A dívida da compra, porque a empresa não tinha sido decidido, tipo Sim, assim... Já foi depois. Por exemplo, aí eu e meu irmão dissemos, não, pai, se tu decidir comprar, a gente te suporta, a gente vai trabalhar juntos. Tá. Aí a gente, fez uma divisão, assim. O meu irmão ficava, ele com o comercial, que era meu tio que fazia. Tá. Meu irmão assumiu o comercial com 21 anos. Querido. Bem jovem. Então, assim, o meu irmão ficava com a comercial, eu com a administrativa e meu pai cuidava ainda da produção, então, né? Então, na verdade, a dívida para comprar a empresa era 4 vezes o faturamento. E tinha um tempo, assim, para pagar. Mas com muito trabalho, dedicação, fé em Deus, sabe? A gente conseguiu, a gente pagou e eu me lembro assim que no última parcela a gente foi um alívio, porque era uma preocupação não conseguir pagar. É? Sim.
Tua, do teu pai? De toda a família, né? Porque era uma dívida grande, né? Então a gente ficou com uma preocupação muito grande de não conseguir honrar, né? E isso, assim, o meu pai tem valores muito fortes, Dani. Isso é muito forte aqui, né? E é muito forte. Então, assim, não conseguir pagar uma dívida não é simplesmente não conseguir. Isso dói na alma, como tu sendo uma pessoa que não cumpriu um combinado. E tu está falhando muito. Exato. Né? Isso, sabe? Então a pressão era muito grande nessa época ali. E o que vocês fizeram, Josi, se o faturamento ele era menor? Vocês buscaram mercado? Sim, a gente buscou... Empréstimo, como é que foi? A gente buscou assessorias, né? Meu irmão fez um desenvolvimento... assim, para vendas muito grande, então ele foi para o mercado, a gente fez estratégias, eu comecei a importar alguns produtos da China, para tentar ter outras oportunidades de venda, e aí a gente foi conseguindo, trabalhando juntos, unidos, a gente foi conseguindo... superando os desafios. Perfeito. Uma das coisas que tu faz hoje é palestrar sobre a geração Z. Eu palestrei. Palestrou. Isso. De onde é que veio essa ideia? Como é que a SAS, né? A gente sabe que a SAS, ela tem eu não sei se é um projeto de trainee. Fala um pouco para mim como é que funciona isso hoje. De onde é que veio essa ideia? Na verdade, como eu te disse, eu procuro me assessorar de pessoas boas, né? Eu tenho no RH um pilar, uma pessoa que é o meu braço direito, assim, lá na empresa, no RH. E essa ideia veio dela, entendeu? Ela que disse, Josi, eu acho bacana a gente se aproximar do Senai e tentar, assim, uma gurizada diferente para nós, para a gente começar a formar mão de obra, porque, como eu te disse, a nossa complexidade industrial, ela é bem grande. Em Flores da Cunha, por exemplo, nós somos uma das únicas empresas que tem matrizaria, injeção de Zamac e injeção de plástico. Em Caxias já é difícil de achar esse profissional. Imagina, às vezes, lá em Flores da Cunha, né? E nós somos, assim, eu acho que injeção de Zamac só tem nós e mais uma outra em São Gotardo. Matrizaria só deve ter nós. Nem se fala, né? E injeção de plástico tem nós e mais uma ou duas, bem, que também, assim, a gente não fica tirando mão de obra um do outro. Então, tu tem que formar. Perfeito. Então, isso leva tempo, né? Isso leva tempo. Então, essa pessoa me disse, Josi, se fosse nós olhar para isso daí. Então, a gente se aproximou junto ao Senai lá de Flores da Cunha, abrimos as nossas portas, começamos a receber os jovens que fazem lá o projeto, né, do Senai, do Menor Aprendiz, para vir visitar a empresa, mostramos como que a gente trabalha e foi se criando uma conexão, assim. Hoje eu tenho na empresa mais ou menos 10 jovens entre 16 e 18 anos que trabalham no contraturno da escola como estagiários em diversos setores que não são produtivos, obviamente, porque não pode, né? Eles são menores de idade, mas em setores de apoio, como na engenharia, no PCP, no marketing, no compras, na TI. Eu tenho, no RH já passou estagiário. Então, eu tenho, assim, esses jovens que estão começando o mercado de trabalho, que estão aprendendo e estão entrando no mercado de trabalho através da SAS. E nisso a gente leu muito sobre a geração Z, né? Eu me aprofundei, então eu fui convidada no Centro Empresarial para dar uma palestra sobre os empresários, de como é essa geração, como a gente está incorporando eles nas nossas rotinas, como a gente está desenvolvendo eles, como a gente está trabalhando com essa gurizada. E a pergunta que não quer calar, como é a geração Z, do que se alimentam, como, né? O que tu observa dessa geração? Eu observo uma geração com muito potencial. Eu fico assim, eu e meu irmão ficamos admirados de saber como eles aprendem rápido, Dani. É mesmo? Muito rápido. Eles aprendem muito rápido. Eles são ágeis, muito ágeis nessas questões tecnológicas. Então, é onde a gente está direcionando eles, né? Então, tu vê, PCP é muito essa questão de sistema, TI também, marketing, então edição de vídeos, essas coisas. Eles são muito bons nisso, na comunicação também, né? Eles se desenvolveram nesse meio, né? Exato. Só que a gente tem um desafio aí, mas aí é uma questão com o tempo também de como eles vão se desenvolver assim com essa questão de relacionamentos, né? E com essa questão de tomada de decisão. Mas eu acho que isso vem natural, porque aí a gente tem que se fazer uma pergunta, algo que eu falei lá na palestra também. Como a gente era com 16 anos?
a gente talvez passou por isso e não se lembra mais, né? Mas como eu era com 16 anos, eu me lembro. Eu acho que eles estão mais à frente do que eu com 16 anos. Então é uma questão de tempo também. E comportamentalmente, o que tu observa dessa galera que tá vindo pro mercado de trabalho? Olha, eu vou falar pelo universo que eu tenho lá na empresa, que é quem eu tô convivendo. Eles são mais reservados, mais quietos, assim. Eles são mais na deles, sabe? Mas eles executam muito bem o trabalho como eles fazem. E eu acho que isso tem a ver com a idade também. São adolescentes. Eu tenho uma filha pré-adolescente de 13 anos que é igualmente solitária, fica muito no quarto e tal. Isso eu acho que tem a ver com a idade. E também conforme eles vão se envolvendo e vão tendo mais convívios também, por exemplo, a menina que agora está no compras, está ligando, pedindo, fazendo follow-up de lista de materiais. A partir do momento que ela vai fazendo isso mais frequente, ela vai se desenvolvendo. Então, acho que é uma questão de tempo. Mas eu observo eles mais reservados. E como é que tu observa comprometimento, responsabilidade deles, assim, tu percebe, porque é uma, que eu tenho, né, gente, eu falo às vezes, né, sobre isso, eu não sei se é a geração Z já, mas é alguma geração, é uma geração diferente, né, mas é uma geração também que eu observo que muitas vezes existe uma... se cria uma ideia de que o trabalho ele é romântico, de que o trabalho ele tem que ser feliz o tempo todo, que ele tem que ser... não tô dizendo que o lugar ele tem que ser ruim, não é isso. Mas nem todo trabalho vai ser 100%, né? Tu vai ter que fazer algumas escolhas, às vezes, né, o gestor ou a gestora, ela vai ser um pouco mais objetiva e direta. Percebo também, porque, né, óbvio, né, eu faço seleção de pessoas, a gente percebe uma falta de tolerância também, a frustração, a repreensão, muitas vezes, né? A feedbacks negativos. Tu tem percebido isso ou não é algo que te permeia hoje? Assim? É que hoje eles estão ainda num processo bem inicial, Dani. Entendeu? Por exemplo, assim, eles estão entregando aquilo que a gente está pedindo. Então, nunca foi dado, por exemplo, um feedback mais negativo, mais duro ou exigido mais comprometimento, porque eles chegam no horário. Isso, é nesse sentido, assim. Eles chegam no horário, essas pessoas que eu tenho, tipo, que o nosso RH selecionou, né, que a SAS tem, são pessoas em que a gente olha a estrutura familiar, a gente faz uma seleção. Entendeu? A gente faz uma seleção, a gente olha o contexto familiar, dá uma olhada como eles foram também no curso do Senai, a gente olha as notas da escola. Entendi. Entendeu? Então, eles já vêm com uma certa dinâmica familiar mais estruturada, com mais responsabilidade. Ótimo. Então, ou seja, os valores morais deles estão muito alinhados ao que a SAS valoriza. 100%. Hoje, para trabalhar na SAS, tem que ter um fit cultural muito forte. Perfeito. A gente é bem criterioso na questão de valores e comportamento. É o que a gente chama cultura, né? Qual a cultura da empresa. E a gente tem um ditado que a gente diz assim, olha... Lá na empresa tem que estar muito alinhado à questão cultural, a técnica a gente ensina. Perfeito. Então, esses profissionais entraram já com uma cultura muito próxima dos nossos valores. E o que tu avalia muitas vezes nessa estrutura familiar é exatamente o desejo de crescer. Comprometimento, responsabilidade. Perfeito. Exatamente. E aí, assim, eu acho que a partir do momento que eles vão se tornando efetivos e vindo o dia inteiro e assumindo compromisso, talvez assim, quando forem fazer uma universidade e etc e tal, eu vou conseguir observar melhor essa questão da frustração, talvez, e do feedback, porque aí eles vão assumir cargos com mais responsabilidades. Mas no momento eles estão como sendo desenvolvidos, então eu não tenho como medir isso ainda. Tá, perfeito. E hoje, se tu pudesse voltar no tempo, tu teria mudado alguma tomada de decisão que tu fez? Tu teria feito alguma coisa diferente na tua vida? Dani, tudo aquilo que me aconteceu me levou para ser quem eu sou hoje. Eu sou grata pelo meu passado, eu não mudaria nada. Eu tinha um sonho, na verdade, muito grande, quando eu tinha 16 anos, ali na adolescência, que era morar fora do país.
E por questões financeiras eu não pude realizar. Então, assim, se fosse uma coisa que eu pudesse fazer diferente, mas eu não pude fazer por questões financeiras, e se meus pais tivessem essa possibilidade, teria tido essa oportunidade de morar um ano no exterior. Eu acho que teria me dado muito atalho. Sabe? Teria diminuído a velocidade, teria encurtado o caminho. E teria encurtado o caminho. Exato. Foi a única coisa, assim, que eu gostaria, talvez, de ter tido a oportunidade de fazer que eu não fiz. Mas todo o resto, assim, não me arrependo de nada. Eu acho que todas as decisões que eu tomei me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje. E eu sou grata por isso. E tu, né, quando a gente traz a convidada aqui, a gente sempre manda um questionário. E uma das coisas que tu trouxe, que não existem pontos negativos ou pontos de coisas ruins que te aconteceram. Tu sempre olha com uma perspectiva positiva, certo? Sim. Em algum momento, a vida te obrigou a olhar dessa maneira ou tu sempre foi assim? Não, já teve momentos que eu olhei de forma negativa, ainda quando estava imersa no problema, você às vezes não enxerga. Dani, nós passamos por um problema junto e tu sabe o que eu tô falando. Sim. Entende? Quando tu tá no meio desse problema, às vezes tu não enxerga, porque tu tá no meio do furacão, parece que aquilo ali vai te consumir, vai te prender. Mas depois que isso passa e se resolve, tu é grato e diz, graças a Deus, que foi assim, passou e foi o melhor. Entende? Mas como é difícil, né? Mas na hora, claro que tu se desespera, é normal, mas depois... E como é difícil manter a sanidade dentro do caos, né? É aí que tá. Assim, então, assim, nessas questões, o que tu faz? Às vezes tu surta, ok? Dá uma surtadinha e tal. Mas aí não transparece pra equipe, entendeu? Sim. Dá uma surtadinha fora. Sim, vai lá, eu sempre digo, né? Vai no banheiro, joga Candy Crush, depois tu volta. É. Vai no banheiro, joga Candy Crush, depois tu volta. Apesar que assim, ó, as pessoas sentem muito, sabe, Dani? Claro. Quando tu tá passando por um período difícil, embora tu não transpareça, a equipe sabe, eles sentem, é tua energia, é o jeito como que tu caminha, tu chega, como tu responde, isso transparece. Então, e não tem como não ser, né? Num momento difícil, tu tá passando por ele, mas depois que passa, todo mundo vê que aquilo foi pelo melhor. Tu sabe que isso me ocorreu bastante, assim, principalmente no início desse ano e de novembro pra cá. Como o processo de mudança, qualquer processo de mudança, ele é um processo estressor, assim, ele é um processo desconfortável. E a própria yoga, ela tem uma premissa, né? É encontrar na posição, é encontrar conforto dentro do desconforto. Porque dói fazer yoga, né? Quando tu, enfim, é desconfortável tu fazer posições e como tu te mantém naquela posição mesmo doendo. Então, o processo de mudança, o processo de crescimento, ele é um processo doloroso, desconfortável. Tu vai ter que, né, demitir algumas pessoas, contratar outras. A mudança cultural, ela provoca isso. E como muitas vezes, às vezes a gente tá dentro, né? Submerso. É submerso, né, que se fala? Submerso. Dentro da situação. E como é difícil tu racionalizar dentro daquele momento, dentro daquela situação, né? Então, eu até postei um vídeo essa semana sobre isso. como a gente precisa desenvolver recurso emocional para se manter firme, racional dentro desse desconforto. Porque se manter firme e racional interfere nas próximas decisões que tu vai tomar. E se tu tiver surtada ou tu tiver emocionalmente alterada, tu pode tomar decisões erradas. É por isso que eu falei antes, a questão do desenvolvimento acadêmico com o emocional junto, entendeu? Exato. E, Josi, assim, né, o que tu... nos últimos anos, assim, se a gente for olhar para tua trajetória profissional, qual que foi o teu maior desafio? Eu acho que o meu maior desafio foi essa mudança cultural dentro da organização, assim. Uma empresa de 33 anos, ela foi gerada, desenvolvida muito no sistema comando e controle. Sim. Autocracia, né? Exato. E quando eu me dei conta que a vibe não era essa, mudar isso foi trabalhoso, foi penoso, mas assim, ainda estamos no processo, sabe? Mas consegui
mudar muito e tá acontecendo. Então, esse foi um desafio bem bacana, porque não é fácil fazer isso, sabe? Tu não pode demitir todo mundo que tu acha não tá na cultura e botar tudo gente nova pra dentro. Não dá. Mas como tu faz isso com a máquina rodando, incorporando a cultura e mudando os pensamentos, tem que ser tem que ser mais ou menos como aquela parábola da água esquentando com o sapo dentro, sabe? Que não se dá conta que a água tá esquentando. Então, é complicado fazer isso, sabe? E a gente fez assim, Dani, sem assessoria, sabe? Fizemos assim... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, foi a gestão e foi o RH, sabe? E a gente, aos poucos, foi fazendo trabalhos, foi se desenvolvendo. Teve uma assessoria que a gente fez, mas de um jeito mais globalizado. Outra coisa, outro desafio bacana foi também quando a empresa aumentou e a gente incorporou os gerentes. Sim. Porque, na verdade, antes, quem fazia quem desempenhava o papel de gerente era eu e meu irmão. Então, quando a gente começou a departamentalizar melhor e delegar mais, a empresa cresceu, a gente precisa de gerentes, então... Para vocês subirem. Para nós subirmos, né? Para a gente fazer realmente o trabalho de direção. Então, também foi uma mudança de cultura nossa também, Muito. né? Porque o jeito que tu tá acostumado a fazer, é tu que faz, tu que toma a decisão, agora tu tem que deixar. E quando tu acaba ficando na execução, quando o teu trabalho, quando tu tem que trabalhar, quem é que pensa no teu negócio? Exato. Quem é que pensa no crescimento do negócio se tu tá despendendo o teu tempo executando, né? E uma das coisas, um dos desafios, assim, quando eu fui fazer o mestrado ali de cultura organizacional, a gente que é objetiva e rápida e ágil, a gente quer as respostas rápidas, né? As mudanças drásticas, tá? Tem que fazer, tem que mudar o organograma, é a partir de segunda-feira, né? Só que quando a gente está numa empresa, a gente está lidando com 100 pessoas diferentes. E o processo de mudança de cada uma delas é diferente. Então, a empresa, a mudança nela é homeopática. E o processo de mudança do cultural pode levar, às vezes, 3 anos, 5 anos, sabe? Exato. E às vezes tu quer ver o resultado, tipo, em 2 meses. É porque tu viu aquilo, tu entendeu? Aí tu disse, é isso que eu quero. É isso aí. Só que tu não consegue fazer amanhã. Não, Ctrl+C, quero colar aqui, é aqui que eu quero colar, sabe? É isso aí. É isso. Então, nossa, foi uma característica minha. Às vezes eu pego a carreira de uma mulher e eu disse assim, tá, eu vou fazer ela chegar aqui. Mas ela chegou na metade. E às vezes a autocobrança de fazer com que uma pessoa cresça, ela é muito minha. A autocobrança de fazer com que uma empresa evolua, ela é muito minha. E às vezes a pessoa tem o ritmo dela, a empresa vai ter o ritmo dela. Então, às vezes é um gerente que ficou lá 30 anos e eu vou ter que tirar ele do organograma. Não vai dar pra ser em 1 mês, entendeu? Não, é um trabalho a ser feito. Exato. Exato, sabe? é isso. Então, assim, essas foram mudanças grandes. Por quê? Porque tu sair da operação, quando tu é o dono do negócio, é algo muito difícil. Nossa! É algo muito difícil, porque parece que tu tem que estar no controle de tudo, sabe? Sim. E aí, e tu fazer esse desligamento, essa passagem de bastão também não é fácil. Então, foram 2 momentos, assim, que eu digo bem... desafiador. Mas foi legal. Gostei. Foi importante. Foi muito legal. Eu acho que, assim, eu cresci muito com isso. E amei, assim, essa caminhada. Tô amando, na verdade, né? Porque estamos ainda no processo. Caminhando. E tu falou assim que tu ainda não se considera uma mulher de sucesso. Anjo, o que é sucesso pra você? Eu não me considero porque assim, exatamente, o que é sucesso pra mim? Eu acho que eu tenho sucesso no meu nível pessoal, porque eu sou casada com um homem que eu amo. Tenho 2 filhas maravilhosas. Tenho saúde e faço aquilo que eu gosto, sabe? Mas sucesso a nível, assim, de levar a empresa aonde eu quero, ainda não. É um caminho. Eu acho que... E eu tenho bem planejado aonde que eu quero levar a empresa. Eu tenho metas, sabe? Então, eu tenho metas para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 4 anos, para daqui a 10. Eu acho que talvez o dia que eu me aposentar, nesse dia que eu me aposentar, Dani, a empresa tá do jeito como eu sonho que ela esteja naquele momento, eu acho que eu vou me sentir
Bem-sucedida. Bem-sucedida, exato. É como um filho quando que tu vê, sabe que tu vê ele assim, recebendo canudo com valores e tu diz, fiz tudo certo, Eduquei, sabe? olha só, né? Exato. Então é por isso que eu acho que eu tô no caminho do sucesso, mas ainda não cheguei lá. Mas tu valida o que tu constituiu até então. Totalmente. Tu não anula essa... Não, é só assim, é uma estrada, eu vejo como um caminho, um destino, mas que eu ainda tô caminhando, que eu ainda não cheguei lá, entende? Mas onde que eu estou até agora, eu estou feliz, realizada, acho que cumpri minhas metas até o momento, porém eu tenho outras maiores. Perfeito. Josi, e para nós concluir, assim, a mulher que tá nos ouvindo, né, enfim, seja ela carreira corporativa, seletista, empresária, empreendedora, o que tu, e ela deseja crescer, qual é o conselho, Josi, que tu dá para ela? O meu conselho é olha quem tá na tua frente. Por exemplo... Se inspira em pessoas, tenha inspirações, tenha líderes inspiracionais ou um chefe bacana que tu se inspira, ou o teu chefe se é uma pessoa legal, sendo mulher ou homem, se inspira em alguém que está além de você, acima, onde você quer chegar, sabe? Eu acho que ficar assim, olha, eu enxergo muita gente assim, Dani, ficar desdenhando ou fazendo pouco da pessoa que tá lá, isso não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Ou tentando boicotar ou fazendo coisas dizendo, isso não acho legal, ele não, essa pessoa não é tão boa ali, isso não te leva a lugar nenhum. Olha, a quem tá lá, chegou lá porque algum mérito tem, alguma coisa boa essa pessoa tem. Olha o que ela está fazendo, olha o que ela está te entregando, se espelha nela. E o que você acha que ela não faz tão bem, olhe para alguém que faz aquilo bem. E tenha líderes inspiracionais, é isso, se espelha nessas pessoas para te crescer. Isso eu acho algo bacana, assim. Eu tenho essas pessoas em que eu me inspiro e eu olho como sendo motivação mesmo, nunca com inveja ou com alguma... Com admiração. Com admiração, e é isso que eu quero dizer. Tem alguém por quem admirar e olhar o que essa pessoa está fazendo. Isso te ajuda muito, porque às vezes a gente fica perdido em termos de direção. E eu acho que é legal, Josi, esse negócio que tu tá trazendo, e algo que seja palpável, assim. Exato. E esse é exatamente esse meu objetivo com o podcast, porque às vezes tu vai olhar, sei lá, o GeoJ, pessoas que são às vezes que estão muito longe de mim, tu entende? E às vezes aqui na região a gente tem tanta mulher que construiu, saiu do zero e super abriu uma empresa e tocou a empresa do pai e fez com que a empresa duplicasse. Então tu não precisa ir muito longe para admirar uma pessoa, tu pode admirar uma pessoa aqui, palpável, sabe? Exato, às vezes até dentro da tua própria organização. Perfeito. Isso que eu quis dizer. É ótimo, é isso aí. Sempre tem. Sempre entendeu? tem. Sempre tem. Ótimo. Josi, deixa teu Instagram pro pessoal, para as meninas te seguirem. É @JosieleStuani. Tu é ativa nas redes sociais? Eu sou. Eu posto pensamentos, eu posto coisas sobre espiritualidade que eu gosto muito. Eu posto coisas da empresa, eu posto coisas da minha família. Não é low profile, né? Não. Super ativa. Eu sou ativa, mas eu posto tudo aquilo que eu sei que eu quero que as outras pessoas vejam, perfeito. Entendeu? Josi Stuani, isso? Josiele Stuani. Tá, a gente vai deixar o @ aqui. Josi, obrigada por ter aceitado de estar aqui hoje. Passou rapidinho, né? Nossa, foi muito bom. Dani, é um prazer sempre falar contigo. Eu amo falar com você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu acho que tu me inspira, né, diversas outras mulheres que desejam de alguma maneira ocupar esse cargo. Eu acho que foi importante te trazer aqui hoje. Obrigada. Gurias que tiveram com nós nesse episódio de hoje, muito obrigada pela audiência. Você que está no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, avalie a plataforma, compartilhe esse episódio. E você que está aqui no YouTube, é bem importante que você dá o likezinho aqui no canal. E é importante também que você se inscreva, que daí você vai receber os episódios todas as semanas. Show! Muito obrigada, beijos e até semana que vem.